eu sou aluna do 4º ano Formação de Docentes. Olá, crianças, tudo bem com vocês? Hoje eu irei demonstrar para vocês aqui no Abaco como a gente faz para formar a dezena de milhar. Então, nós vamos começar a trabalhar com esse número que vai até a 5ª ordem. Então, nós temos a unidade, a dezena, a centena e a unidade de milhar que vocês estavam aprendendo até agora. Agora, nós vamos aumentar uma ordem, que é a dezena de milhar. Agora, eu usarei como exemplo o número 9.999. Aqui no Abaco, eu tenho representado esse número. Na casa das unidades, eu tenho as 9 unidades. Na casa das dezenas, eu tenho as 9 dezenas. Na casa das centenas, eu tenho as 9 centenas. E na casa da unidade de milhar, eu tenho as 9 unidades de milhar. Então, como eu represento esse número? O número é 9.000, porque eu tenho 9 unidades de milhar. 900, porque eu tenho 9 centenas. 90, porque eu tenho 9 dezenas. 9, porque eu tenho 9 unidades. Então, assim formamos o número 9.999. Bom, crianças, agora eu vou acrescentar uma unidade às unidades que já existem aqui, né? E eu vou ficar com o total de 10 unidades. Eu posso ficar com 10 unidades na casa das unidades? Eu não posso. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essas 10 unidades, vou juntá-las e vou trocar por uma dezena. Então, por quê? 9 mais 1 é 10 unidades. Então, 10 unidades é igual a uma dezena. Então, vou colocar a dezena aqui. Agora, eu tenho 10 dezenas. Eu não posso ficar com 10 dezenas na casa da dezena. Então, eu vou fazer o mesmo processo. Eu vou juntar essas 10 dezenas, vou tirar elas e vou transformar em uma centena. Então, vou mudar aqui para a casinha da centena. Eu posso ficar com 10 centenas na casinha da centena? Não posso. Então, eu vou tirar as 10 centenas e trocar por uma unidade de milhar. Então, as 10 centenas é igual a uma unidade de milhar, juntando elas. E agora? Agora eu tenho 10 unidades de milhar. Eu não posso ficar com 10 unidades de milhar na casinha das unidades de milhar. Então, eu vou fazer o mesmo processo. Eu vou trocar as 10 por uma dezena de milhar. E aqui ficou representado o número 10.000. A partir de agora, nós iremos trabalhar com números até a 5ª ordem. Agora, crianças, nós falaremos sobre as classes e ordens. Então, temos a primeira classe, que é das unidades simples, unidade, dezena e centena, e a segunda classe, que é dos milhares, que é unidade de milhar, dezena de milhar e centena de milhar. Porém, a centena de milhar vocês aprenderão mais para frente. Então, hoje nós trabalharemos até a dezena de milhar, então até a 5ª ordem. Como vocês já viram anteriormente, a unidade ela fica na primeira ordem, a dezena na segunda, a centena na terceira, a unidade de milhar na quarta e a dezena de milhar na 5ª ordem. Sempre que formos decompor um número, começaremos sempre da primeira classe para a segunda, da unidade simples para a unidade de milhar. Então, unidade, dezena, centena, unidade de milhar e dezena de milhar. Primeira, segunda, terceira, quarta, 5ª ordem. Nunca começaremos da dezena de milhar para a unidade simples. Então, é sempre da direita para a esquerda. Aqui eu trouxe o número para nós fazermos a decomposição e vocês entenderem um pouquinho melhor. Aqui eu tenho o número 49.737 para decompor. Então, vamos lá. Como eu havia falado para vocês, começaremos sempre da primeira classe para a segunda. Então, da unidade
até a dezena de milhar. Então, vamos lá. Aqui no número, temos 7 unidades, 3 dezenas, 7 centenas. Agora, esse ponto aqui indica que vamos partir para a próxima classe. Então, 9 unidades de milhar e 4 dezenas de milhar. Então, aqui temos um pouco torto, mas temos o número 49.737. E assim, nós fazemos a decomposição. Agora, crianças, nós falaremos sobre números antecessores e números sucessores. Vocês sabem o que é isso? Então, todos os números, eles moram em uma casinha. E todos eles, como nós, temos vizinhos. Então, como nós temos vizinhos, eles também têm vizinhos. Aqui estão os números e seus vizinhos. O vizinho que vem antes é chamado de antecessor. E o vizinho que está depois é chamado de sucessor. Então, isso seria antecessor e sucessor. Antecessor, o número que vem antes. Sucessor, o número que vem depois. Aqui na primeira casinha, nós temos o número 80.000. Qual é o seu antecessor? Muito bem, o 79.999. E qual é o seu sucessor? Isso, o 80.001. Então, essa primeira casinha é um exemplo. Agora, nós faremos juntos essas duas casinhas que estão sem seus vizinhos, sem o antecessor e sem o sucessor. Eu vou ensinar para vocês uma maneira super fácil de vocês saberem o antecessor e o sucessor, com apenas duas continhas. Então, vamos lá. Aqui eu tenho essas duas divisões. A do antecessor, que eu representei pela letra A, e a do sucessor, que eu representei pela letra S. Então, o número que nós temos que ver qual é o antecessor e qual que é o sucessor, qual que são seus vizinhos, é o número 42.508. Então, nós faremos assim. Nós colocaremos o mesmo número dos dois lados. Agora, no antecessor, nós colocaremos o sinalzinho de menos. Então, nós vamos fazer uma conta de subtração, muito bem. E do sucessor, nós colocaremos o sinal de mais. Então, faremos uma conta de adição. E o que eu vou diminuir e o que eu vou acrescentar nessas contas? No antecessor, vocês vão diminuir 1. No sucessor, vocês vão aumentar 1. Então, vamos fazer essa conta? Então, vamos fazer a primeira continha do antecessor. Então, a conta de subtração, a conta de menos. 8 menos 1, vamos colocar aqui. 8 dedinhos menos 1, 7, muito bem. 7 unidades. O 0 nós abaixamos. Como aqui não tem nada, todos esses números nós vamos abaixar. Então, 42.507. Agora vamos fazer o sucessor. Vamos fazer uma conta de adição. 8 mais 1, 8. 8 mais 1, temos 9, muito bem. Então, 9. Como aqui não tem nenhum número embaixo, nós só vamos abaixar. Então, 42.509. O número que estava na casinha é 42.508. O número antecessor deu 42.507. Então, e o número sucessor, 42.509. Então, agora vamos ver se está correto. Vamos ver se está correto da seguinte forma. Vamos contar. Então, 42.507, 42.508 e 42.509. Então, está correto. Essa é a sequência dos números. Ó, 7, vamos olhar as unidades. 7, 8, 9. Está correto, porque a única coisa que foi acrescentada
e subtraído foi as unidades. Então, está correto. Agora, vamos fazer a última casinha. Façam aí e logo eu volto com a resposta para ver se vocês acertaram. O número que estava na última casa era o 65.682. Então, aqui eu fiz as contas e do antecessor que a gente subtrai deu 65.681 e do sucessor que a gente vai fazer a adição deu 65.683. Então, agora vamos ver se está correto. E aqui está o antecessor e o sucessor. 65.681, 65.682 e 65.683. Então, está correto, está na sequência certa. Olha o último número. Os dois últimos, vamos olhar, 81, 82 e 83. Então, está correto. Esses são os antecessores e sucessores. Agora, vamos para as atividades. Então, aqui eu tenho a atividade. O número 1 diz o seguinte: descubra o padrão e escreva os números que estão faltando. Então, aqui nós vamos colocar a sequência dos números. Então, por isso que é importante vocês entenderem o antecessor e sucessor. Porque daí na sequência vocês vão saber, esse número vem antes, esse vem depois. Por isso é importante. No número 2 diz, agora responda as questões a seguir. Aí vai perguntar, o sucessor de 29.998. Aí vocês vão colocar o antecessor de 25.200. O antecessor de 20.002. O sucessor de 25.202. O número 3 diz assim, recorte e cole na tabela abaixo as ordens e classes em seus devidos lugares. Então, aqui tem uma tabelinha que está toda embaralhada. Então, vocês vão colar conforme a ordem e as classes. Então, aqui eu coloquei assim. Eu coloquei a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta ordem e coloquei centenas, unidade, dezena, unidade milhar e dezena de milhar. Então, vocês vão pegar e vão recortar aonde fica a unidade. Pertence a qual ordem? Então, vocês vão fazer dessa forma. E o número 4, preencha a tabela com os números ao lado e em seguida faça a escrita deles. Então, aqui eu coloquei um número, 10.016 e aqui 35.924. Então, vocês vão colocar, fazer a decomposição igual a gente fez na tabela e vão escrever por extenso aqui o nome desse número. Então, se é 10.000, vocês vão escrever 10.000. Então, essa é a atividade. Vou deixar vocês fazerem, pensarem qual é a resposta e logo eu volto para nós corrigirmos. Está perguntando qual o sucessor de 29.998. Então, é 29.999, 98, 99. O antecessor de 25.200 vem antes, então é 25.199. Então, lembra, 199, 200. Então, o que vem antes de 200? O 199. Agora, o antecessor de 20.002. O antecessor que vem antes, 20.001. O sucessor de 25.202. Então, o que vem depois? 25.203. Agora, o número 3. O número 3, ele falava pra gente recortar e colar nos lugares certos as ordens e as classes, né? Então, vamos lá. Lembre-se que começa sempre da direita para a esquerda. Então, primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem, quarta ordem e quinta ordem. Nunca começa daqui. E qual é a classe que fica na primeira ordem? Unidade. Na segunda, dezena. Terceira, centena. Na quarta, unidade de milhar. Na quinta, dezena de milhar. Então, quem respondeu dessa forma está correto. Agora, vamos para o número 4, que era para preencher a tabela com esses números que estavam ao lado e escrever por extenso o nome deles. Então, a gente ia pegar esse número e fazer a decomposição, igual nós fizemos lá naquela outra tabela, no começo da aula. Então, peguei o 6, coloquei na unidade, o 1 na dezena, o 0 na centena, o 0 na unidade de milhar e o 1 na dezena de milhar. Então, ficou 10.016. Então, tinha que escrever 10.016. Na outra é o 4 aqui,
na unidade, o 2 na dezena, o 9 na centena, o 5 na unidade milhar e o 3 na dezena de milhar. Então, ficou 35.924. Então, 35.924. Então, quem respondeu assim, a atividade está correta. Essa foi a nossa aula e eu espero vocês na próxima. Tchau, tchau!